Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato que conta sempre com a participação do comunicador Adir Seleski. Temos aqui em nossa bancada pela segunda vez a honra que nós recebemos o engenheiro agrônomo ambientalista Nelson Morgan. E juntos aqui, é claro, iremos falar sobre as últimas catástrofes que o meio ambiente passa e assola o nosso planeta. Nós passamos aí agora a questão da catástrofe no Japão, as enchentes que ocorreram no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Agora nós aqui no Paraná e também Santa Catarina estamos sofrendo com o alarme das enchentes. E aqui eu pergunto para você, Nelson Morgan, iniciando o nosso debate, todas essas catástrofes, é uma reclamação do nosso planeta, do meio ambiente? Com certeza, eu antes gostaria de saudar os telespectadores, ao Seleski, a você, Madruga. Com certeza é uma resposta, né, do planeta que vem, digamos, sofrendo já há décadas, principalmente depois da Revolução Industrial, vem sofrendo uma série de agressões, uma série de dilapidações do patrimônio natural e não poderia ficar em vão, né? Tudo tem o seu retorno, né? No planeta a gente sabe que tudo é cíclico, já os gregos diziam, né? Considerava o planeta um ser vivo, como hoje nós estamos entendendo, milênios depois, e com certeza o que está acontecendo realmente eram coisas previsíveis, né? E que se tinha isso já previsto, né? E gostaria de lembrar nesse sentido que no final da década de 70, quando ainda estava em vigor o regime militar no Brasil, nós fizemos aí muitas movimentações em termos do Brasil, movimento ecológico, em especial eu participava no Rio Grande do Sul da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção Ambiental e Natural, onde nós tivemos, né, como uma grande figura, um mestre da ecologia brasileira e mundial, poderia-se dizer, que era respeitado no mundo, José Luiz Lutzenberg, onde a gente fizemos diversas manifestações contra a instalação de um polo petroquímico na beira da Lagoa dos Patos e uma usina nuclear que seria na Foz do Guaíba, próximo de Porto Alegre. Então, eu nunca esqueci de um documento, que eu tenho inclusive cópias até hoje guardadas, 30 anos depois, onde aparecia num folder o seguinte dizer: cruzem os braços, abram os olhos e avisem os seus filhos para assistirem a maior tragédia ambiental da história desse planeta. E aí descrevia, então, em 13 tópicos, como estava a fauna, a flora, a questão florestal, a questão hídrica, a ocupação do solo, enfim. Então, há 30 anos, em termos de Brasil, né, a gente já tinha essa preocupação, as pessoas que faziam parte desse movimento ecológico tinham, digamos assim, um domínio da questão a nível planetário, e assim como Carl Sagan, né, o mestre da astronomia, avisava isso, o mestre dos mares, Jacques Cousteau, também colocava isso na época, e infelizmente, né, estávamos certos e não fomos ouvidos. Agora, Nelson, eu só te pergunto o seguinte, vamos a nível mundial, recentemente tivemos essa grande tragédia no Japão, onde houve um tremor, um deslocamento de placas e que provocaram aí um tsunami, quer dizer, o tremor, os japoneses estavam preparados, há mais de 10 anos eles saberiam que isso ia acontecer, mas contra o tsunami não teve o que fazer porque a água invadiu. Agora eu te pergunto, um deslocamento dessas placas tectônicas, aí, essa movimentação, é consequência da ação do homem sobre o planeta ou é da evolução desse planeta vivo, como você falou? Sim. O que dá a entender, e se nós formos ver o histórico, né, desses acontecimentos nas últimas décadas, a gente percebe que vem acontecendo um arrefecimento, como é chamado, ou seja, as coisas vêm acontecendo com maior frequência e com maior intensidade. Se você parar para observar, em todos os cantos do planeta que vem acontecendo, sempre é recorde. É o verão mais quente, é o inverno mais frio, é a maior enchente, a bacia hidrográfica amazônica, a maior do planeta, sofreu em 24 meses a maior seca e a maior enchente. Estão lembrados agora a questão de 3, 4 anos atrás. Então, se existe, naturalmente, o planeta vem se acomodando, ele vem se ajeitando, né, desde o tempo da Pangeia, né, quando nós tínhamos isso, uma outra distribuição dos continentes do planeta, mas nunca aconteceu, ou vinham acontecendo as coisas com tamanha intensidade e com tamanha frequência, certo? Então, no meu entendimento, eu vejo que a interferência do homem é nítida, é extremamente nítida. Por quê? Basicamente, nós podemos ver, jamais na história conhecida do planeta, o homem povoou tanto, fomos tantos, asfaltamos tantos, desmatamos tanto, exploramos tantos recursos naturais. Em especial, no meu entendimento, e aí é que vem a questão das placas tectônicas, né, Seleski?
é o fato de estarmos extraindo muito petróleo, extraindo muito gás, muito carvão. Agora vem a questão mais recentemente... Estamos criando buracos no meio da terra e vai provocar essa acomodação. Vazios, exatamente. Estamos criando imensos vazios, né, no subsolo, e que esses subsolos precisam se acomodar. Imagine o peso descomunal que os mares exercem sobre a crosta terrestre. Quando você retira o petróleo, não é preenchido esse vazio com água nesses buracos? Pelo que se tem conhecimento, não. A menos que, digamos agora, nessa questão que é mais moderna, digamos assim, a questão de exploração do petróleo no mar, né? Pode ser que você tenha alguma coisa nesse sentido, que aí depois até eu gostaria de falar na questão brasileira de Angra, né? Que eu acho uma coisa bastante preocupante. Enquanto estamos perfurando agora, começando a perfurar a orla marítima brasileira, vamos colocar as... Vamos perfurar o pré-sal agora, o pré-sal, né? Exatamente, estamos querendo colocar agora mais usinas nucleares, quer dizer, é extremamente preocupante isso. Mas, voltando um pouco atrás, nessa questão, eu faria a seguinte comparação, né? Do que está acontecendo com o planeta. É a mesma coisa se estivesse viajando com o teu veículo refrigerado a água, certo? E lá no caminho você não tem outra fonte para obter água. Você resolve retirar a água do radiador. Digamos, não, eu vou tirar 10%, 20% para resolver um problema de sede. Digamos que seja possível você beber água do radiador, o que não é possível, né? É evidente que o veículo não vai ter o mesmo desempenho e que se você continuar tirando, ele vai entrar em colapso. Né? É o que está acontecendo. Vai ser um vulcão, né? Vai ferver. Vai ferver, exatamente. Então é isso que está acontecendo no meu entendimento com o planeta. E somado a isso, tem um fator extremamente importante, para mim seria um dos mais importantes, nessa questão dos deslocamentos das placas tectônicas, essa, digamos assim, essa violência, né, que elas vêm acontecendo, que até a repórter do Jornal da Gazeta, a dona Maria Lídia, se não me engano, dona Maria Lídia, ela levantou agora esses dias numa entrevista com um astrofísico, onde ela perguntava sobre a questão dos experimentos nucleares que vem sendo acontecido bastante no Oriente Médio, né, e na Ásia, se não teria interferência. No Vietnã, né, você pretende fazer mais de 100 usinas nucleares na Ásia, né? O projeto para mais 100 usinas. Né? Correto. Então, veja bem, normalmente quando se fala em explosões atômicas, em bombas atômicas, a gente sempre só lembra de Hiroshima e Nagasaki. Uhum. Mas é um dado já de uns 3 anos atrás, aproximadamente, nós estamos ultrapassando a barreira das 1.030 experiências nucleares no mar. No mar. É isso que eu ia colocar agora. Correto. Essa questão desse deslocamento dessas placas, de repente, não pode ter sido influenciadas essa frequência, digamos, essa periodicidade que está acontecendo. Parece que elas estão encurtando o período, né? Elas estão sendo cada vez mais frequentes. Não pode ter sido e estar sendo em decorrência, de repente, desses experimentos em alto mar? Claro, eu acho que da mesma maneira que os grandes cientistas hoje do mundo, defensores dessa tecnologia, não podem afirmar categoricamente que não interfere, a gente também acho que tem uma certa carência de dados e informações para afirmar categoricamente que realmente. Interfere. Agora, tudo indica que isso tem a ver necessariamente, porque veja o poder, a capacidade que uma simples explosão dessa tem. A gente viu pelas imagens, no momento que elas explodiram, a forma como elas emitiram os gases para cima, né, uma velocidade assim espantosa. Então você imagine quando que você tem isso no fundo do mar. 700 km por hora a 800, segundo os especialistas têm noticiado a velocidade que deu, né? Mas, Morgana, infelizmente chegamos aqui ao final desse primeiro bloco. Voltamos logo em seguida.